Ora bom, boa tarde. Onde é que está a Aroca? Aroca. A Academia Musical da Aroca. Onde é que está a Vilela? Onde é que está Paredes e tal? Vai. Muito bem. Bem dispostos? Chegaram bem? Comeram alguma coisa no caminho? Saíram de madrugada? Bom, sabem que vale a pena. Tem aqui o melhor fadista homem da não sei quanto tempo em Portugal. A melhor voz masculina há não sei quanto tempo em Portugal. E uma das melhores vozes no nosso país também há muito tempo. Não é muito tempo que eu pareço jovem, é jovem, mas já lá vão umas décadas, Portanto, sabem o que ele é, sabem como é, já o ouviram, ao menos na rádio, na televisão, em CDs, não, nunca ouviram. Ouviram, pronto, se não eram trogloditas. Bom, muito bem, ele vai estar aqui a falar convosco, dar-nos essa honra, dirá o que quiser, como é que começou, como é que não começou, como é que foi, as voltas que deu a carreira, o prestígio no mundo, com quem cantou, onde cantou, enfim, tudo isso. E depois vocês perguntam tudo. E enquanto o Camané tiver paciência, responde. Depois, a certa altura, diz, olha, já chega. E eu queria agradecer-lhe muito, uma grande salva de palmas. Bem, muito obrigado a todos. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer o convite do Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e queria agradecer também a todas as pessoas que estão aqui e também estarem aqui para ouvirem falar um bocadinho de fado. É de uma forma simples, tenho algumas dificuldades às vezes até em explicar algumas coisas, mas vou tentar ser o mais assertivo possível. E vou falar de uma música que faz parte da minha vida, sempre fez parte da minha vida, porque desde pequeno comecei a ouvir fados, não é? Desde muito novo. Mas isto para dizer também que o fado é uma música que nasceu nos finais do século XIX. É difícil explicar, mas como é que aconteceu, quais são... no meu caso, a única coisa que sei em relação ao fado é que quando ouço fado consigo distinguir. Consigo, de uma forma sem explicar. Como nós, quando ouvimos blues, quando ouvimos flamengo, há um ritmo, há um swing que tem a ver com essas músicas e a intuação. Naturalmente, sem explicar, nós escutamos um determinado estilo de música, quando ouvimos rock, quando ouvimos hip-hop, nós conseguimos, isto é hip-hop, isto é rock, isto é música clássica, conseguimos distinguir. O fado também tem isso, não é? Não é especial e diferente, não é? É uma música que faz parte das nossas vidas e nós conseguimos distingui-lo sem explicar. Quando ouvimos, sentimos e percebemos que música é que estamos a ouvir. E quando eu era muito jovem, na minha família, o meu bisavô, o meu avô, da parte do meu pai, e o meu pai e a minha mãe também ouviam muitos fados em casa e trauteavam muitos fados, a família toda, a irmã do meu pai, porque fazia parte da vida deles esta música, ouviam muito. E eu tinha muitos discos de fado em casa. E na rádio, eu estou a falar no princípio dos anos 70, não é? 72, 73, ouvia-se, nas rádios passavam muito fado. E como passam hoje também, mas naquela altura passava muito as músicas do Festival da Canção e os fados. E depois tinha uma coleção de discos em vinil, singles e LPs de fados que faziam parte dos discos que saíam na altura. E eu comecei a ouvir e honestamente, quando comecei a ouvir fados e quando o meu pai trauteava fados, eu ficava irritadíssimo. Não gostava nada daquilo. Porque eu não percebia ainda, ficava... mas aos poucos aquela música começou a entrar, comecei a gostar.
comecei a gostar dos textos, das palavras, da entoação dos cantores. Havia cantores com um sentido da palavra, com uma dicção incrível, e os poemas eram incríveis. E eu comecei a gostar imenso, comecei a gostar imenso de fado. E comecei a decorar os fados tradicionais, aquelas músicas do fado tradicional que eram, de repente, aquilo que começou a fazer parte de mim, naturalmente. E pronto, comecei a ouvir os fadistas, o Fernando Maurício, o Carlos do Carmo, a Maria Teresa Noronha, a Amália Rodrigues, todos os fadistas, o João Braga, sei lá, tantos mesmo, a Hermínia Silva, havia fadistas que eu adorava ouvir cantar. E pronto, e comecei a ouvir e a perceber aquela maneira de entoar, de cantar, a facilidade que eles tinham em cantar alguns letristas, não é? E havia poetas muito bons, poetas populares ligados ao fado, o João Linhares Barbosa, o Silva Tavares, uma série deles, que eram poetas que também o Marceneiro, o Alfredo Marceneiro, que foi um grande, para além de ser um grande fadista, foi um grande compositor, porque havia muitos fados tradicionais que ele adaptava essas letras, quadras, cestilhas, quintilhas, decassílabos, portanto essas estruturas poéticas mais populares, inclusive, porque mas não só populares, porque mesmo na poesia erudita também existem muitos poetas que utilizavam as quadras, as cestilhas, as quintilhas. Pronto, e nessa altura havia poetas populares que eu acho que eles eram muito mais do que poetas populares. Mais tarde, hoje em dia, se nós ouvirmos aquela poesia, aquilo está muito para além, é uma arte também. Só que, na altura, eram os poetas que eram cantados no fado. E o Marceneiro, por exemplo, fazia muitas músicas tradicionais para desses poetas. E depois havia outros fadistas que cantavam outros poetas populares também muito bons. Pronto, e eu aos poucos comecei a decorar as músicas do fado tradicional. E como era uma criança, isso também me ajudou, porque eu queria aprender, não é? E hoje em dia aprender o fado também passa por aí, não é? Que é decorar, ou ter uma memória musical dos fados tradicionais e depois colocar letras novas, essas estruturas que têm a ver com os fados tradicionais, e fazer o mesmo caminho, porque também os outros fadistas o fizeram, não é? Lembro perfeitamente pronto, de tudo, não é? E da forma como eles, de alguma forma, adaptaram a história que queriam contar na mesma música, e foi fantástico, não é? Eu, quando tinha 9, 10 anos, 11 anos, mais ou menos, talvez 11 anos, mas um bocadinho mais cedo comecei a ir às coletividades, porque havia coletividades nos bairros populares, em Alfama, na Moraria, havia o Desportivo da Moraria, havia em Alfama também outra coletividade, havia na Madragoa, nos bairros populares em Lisboa havia muitas coletividades. E pronto, e os fadistas iam todos lá cantar às matinés. E era tudo muito próximo, eu lembro e depois as casas de fado em Cascais, aos fins de semana, o Arreda, e depois em Lisboa, o Faia, o Senhor Vinho, uma série de casas de fado antigas que até tinham às vezes matinés para pessoas mais jovens que irem ouvir e tal. Era fantástico. E pronto, aos poucos comecei e nessas coletividades havia poetas populares que escreviam essas quadras, cestilhas, e eu não queria cantar aqueles fados dos adultos, não é? Porque tinham histórias com as quais eu não me identificava. Então havia umas histórias mais que tinham a ver com a minha vida, e então e como eu tinha decorado essas músicas tradicionais, eu escolhia uma música que pudesse funcionar naquele poema, naquela estrutura musical que me dava, uma estrutura poética que me foi dada, não é? E pronto, e agora queria pedir para passar um tema que eu fiz com o fado tradicional, não é? Dessa época.
e é uma gravação dessa época, eu tinha 10 anos para aí com este tema. Que eu tinha 10 anos, 9, 10 anos. É o Fado Isabel. Segui divina vontade, pus os brinquedos lá, abri minha alma à saudade, o meu coração ao fado. Abri minha alma à saudade e o meu coração ao fado. Sinto do poeta a dor, da guitarra nostalgia. Sou feliz cantando amor, sou primavera alegria. Sou feliz cantando amor, sou primavera alegria. Canto a noite o ar de prata, canto as estrelas do mar. Canto a doce sonata, fluindo a trabalhar. Canto a doce sonata, fluindo a trabalhar. Canto a música da espiga parando ao sabor do vento. Canto o meu da abelha amiga. Canto o livre pensamento. Canto bem da abelha amiga. Canto livre pensamento. Canto a voz como brinquedo. Deixa-me ao fado brincar da vida. Não tenho medo. Eu quero a vida cantar. Da vida não tenho medo. Eu quero a vida cantar. Isto tinha a ver com aquela idade, e ia contar um bocado a história que me agarrou àquela música, e aqui vou arriscar cantar estas histórias. É o que eu estava aqui a falar, que era uma criança a ter o contacto com um estilo musical que vive dos textos e, por exemplo, este fado, isto é o Fado Isabel, que foi o Fontes Rocha, que era um guitarrista fantástico, que foi guitarrista da Amália, e que fez esta música. Logo no início, e vários fadistas cantaram o Fado Isabel. A Amália cantou, mas depois também outros cantaram. E eu próprio cantei o fado. Isto é uma altura que eu tinha uma voz de criança, não é? E depois há uma transição de voz, e eu parei de cantar quando houve a transição de voz, e depois, quando voltei a cantar, por exemplo, aqui há uns, já para aí com quase 50 anos, não é? Há uns 10 anos atrás, cantei num disco esta música, mas com um poema do Fernando Pessoa, não é? E o poema surgiu: quando a dor me amargurar, quando sentir penas duras, só me podem consolar teus olhos contas escuras. Só me podem consolar teus olhos contas escuras. Portanto, isto porquê? Porque já é outra vida, já é outra identificação com sentimentos, com uma série de coisas que eu não tinha na altura, e decidi, porque há sempre esta hipótese, não é, do Fado Isabel, que é um fado tradicional, pode soar de outra maneira completamente diferente, porque depois existe o registro emocional do poema, tudo se consegue transmitir, não é? E já tem a ver com outra idade, não é? E os fados ganham esse alimento, não é? Para continuar. E lembro perfeitamente em outros casos também isso ter acontecido, de cantar fados que cantava quando era criança, que os aprendi e ficaram na minha memória musical, esses fados tradicionais, e porque eu sempre ouvi também, durante muito tempo, os outros fadistas fazerem esse percurso também. Eu lembro que o marceneiro cantava: à mercê de um vento brando, bailam rosas nos vergéis, e as Marias vão bailando enquanto vários maneios nos harmónios vão tocando.
bailam o nome de Jesus em milhões de lábios carentes, num bailado que seduz, as falenas inocentes bailam à roda da luz. Isto, portanto, é um poema lindíssimo do Silva Tavares, mas depois, mais tarde, a Amália cantou no mesmo fado e na mesma música, Foi por vontade de Deus, não é? Ele cantava à mercê de um vento brando, isto marceneiro, bailam rosas nos vergéis e as marias vão bailando enquanto vários manéis nos harmónios vão tocando. Bailam o nome de Jesus em milhões de lábios crentes. Isto o marceneiro cantava assim, quando fez a música, não é? Depois, mais tarde, a Amália cantou Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade, que todos os ais são meus, que é toda a minha saudade. Foi por vontade de Deus. Que estranha forma de vida tem este meu coração. Vive de vida perdida, quem lhe daria o condão? Que estranha forma de vida. A Amália, pronto, fez com outro poema lindíssimo. Eu penso que este poema, inclusive, era da Amália mesmo. E o marceneiro, mesmo mais tarde, gravou nesta música, nesta mesma música do Fado Bailado, que a música é dele, ainda por cima, não é? Isto foi gravado, à mercê de um vento brando, foi gravado, supostamente terá sido gravado quando ele tinha para aí 40, 50 anos, e quando ele tinha 80 gravou Que sorte que Deus me deu e que sempre hei de lembrar, embora não seja ateu, julguei encontrar o céu no azul do teu olhar. Portanto, cantou outra vez o Fado Bailado, noutro disco, passados muitos anos. Que sorte que Deus me deu e que sempre hei de lembrar, embora não seja teu, julguei encontrar o céu na expressão do teu olhar. Portanto, são exemplos de como os fadistas, todos eles na história, foram cantando letras diferentes, não é? Por exemplo, o Carlos do Carmo cantava As Duas Lágrimas do Orvalho, que é o fado de Pedro Rodrigues, que é o fado mais conhecido do Pedro Rodrigues, que é Duas lágrimas do orvalho caíram nas minhas mãos quando te afaguei o rosto. Tum, 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 tum. Pobre de mim, pouco valho, para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Pobre de mim, pouco valho, para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Pronto, isto são exemplos que o Pedro Rodrigues, não é? Que vários fadistas cantavam. Por exemplo, o Rodrigo cantava. Parece a música, o show musical, a parte harmónica é esta música, mas parece como uma história outra. E ele conta a história, o Rodrigo cantava. Só quem ama tem razão, mulher, dá-me a tua mão, apressemos a partida. Isto é o fado de Pedro Rodrigues também. Há flores à nossa espera e um canto de primavera em cada canto do mundo. Pronto, isto são as formas que... isso foram sucessos na altura, e com a mesma música, mas com uma história diferente, e o fado servia estas histórias. Servia muito estas histórias. Eu também vou passar um bocadinho mais de um fado tradicional que eu também cantava quando era criança, que depois mais tarde cantei com outras. Mora por cima de mim a
miúda que eu mais gosto. No mundo não há assim cara tão bonita, aposto. No mundo não há assim cara tão bonita, aposto. Se passo à sua janela e espero que ela apareça, mas ao conversar com ela tremo dos pés à cabeça. Mas ao conversar com ela tremo dos pés à cabeça. Tremo como uma flor batida pela ventania. São os sintomas do amor que me dão tanta alegria. São os sintomas do amor que me dão tanta alegria. Tenho de ser mais astuto e me pôr mais à vontade. Ainda aparece outro puto e depois pode ser tarde. Ainda aparece outro puto e depois pode ser tarde. Não riam do que lhes digo, isto são realidades. Lá diz o ditado antigo, o amor não escolhe idades. Lá diz o ditado antigo, o amor não escolhe idades. Pronto, isto tinha a ver com a minha idade e aquela escolha dessas pequenas histórias que tinham a ver com a minha idade. Este era um disco que eu fiz há muitos anos com o António Cheinho e pronto, tive essa sorte na altura de estar sempre ligado a estes grandes músicos e as pessoas do fado que sempre me incentivaram, não é? Mas isto foi a última vez que eu cantei praticamente nessa fase da minha vida, porque depois houve uma transição de voz e eu parei de cantar e depois também tinha vergonha na escola, havia um certo preconceito em relação ao fado, também a minha voz estava em transição, portanto aquilo que eu pensava fazer a cantar não acontecia quando a voz saía. E então, pronto, comecei a fazer outras coisas, ia estudar, fui para a escola, continuei na escola, claro, sempre, e depois, mais tarde, comecei nas casas de fado. As casas de fado também, hoje em dia já existem, por exemplo, o Museu do Fado e outros sítios onde se pode aprender a tocar instrumentos de guitarra portuguesa, viola, para fado, não é? E já existem também escolas de fado. Já não é. Eu, no meu percurso, tive que ir para as casas de fado, foi a minha escola, porque convivia com fadistas de todas as gerações e foi fantástico. Depois também, depois das casas de fado, houve uma fase em que eu parei as casas de fado e comecei a fazer aquilo que tinha aprendido nas casas de fado, nos concertos ao vivo. Pronto, por acaso estive há pouco tempo em Paredes, no auditório de Paredes, um novo auditório. E também adoro o Aroca porque estive lá a passar uma semana de férias e adoro Aroca, adorei, desde aquele convento que tem um órgão enorme, um cravo, uma coisa do outro mundo, as pedras parideiras, aquelas coisas todas ali à volta. Só não fui aos passadiços porque não podia ir, porque eu fui com a minha mulher e os meus filhos. E os meus filhos, eu sou um pai avô, portanto fui pai a primeira vez aos 53 anos e tenho um filho com 2 e outro que vai fazer 3 e outro que vai fazer 6, portanto não dá para andar nos passadiços ali e pronto, foi. E então isto para dizer que adoro esta música que é o fado, não precisamos de nada para perceber quando ouvimos que é fado. Quando ouvimos qualquer estilo musical, não é? Porque quando ouvimos rock nós conseguimos identificá-lo, mesmo sem explicar, não é? E o fado tem isso. E pronto, e queria deixar agora, espero que tenha sido útil eu ter falado nisto. É importante realmente
continuar a aprender, continuar a ouvir. Se alguém, o fado é uma música, hoje em dia, no meu tempo, houve ali uma fase de preconceito em relação ao fado difícil, que eu passei. Tinha vergonha, quando ia para as casas de fado, de fatinho, no comboio, diziam lá vai o fadista e eu ficava envergonhado, mas depois as coisas mudaram e hoje em dia o fado voltou a fazer parte da vida e é uma música que tem feito um percurso fantástico e tem uma história incrível. E pronto, e queria deixar agora a oportunidade de vocês fazerem algumas perguntas se quiserem fazer. E pronto, eu queria dizer mais uma vez que adorei Aroca e adorei Paredes, gosto mesmo, e fui lá ao restaurante, o Parlamento, fui à Assembleia também, come-se muito bem. E em Paredes também tive um restaurante muito bom e gostei imenso do Teatro Paredes, este novo auditório é fantástico. E pronto, isto para dizer que vocês estão de parabéns, têm coisas fantásticas e espero que continuem a aproveitar os sítios de onde vêm. Muito obrigado. Ora bom, eu vou fazer a primeira pergunta, que são duas, e depois são vocês a fazer. Primeiro, muito obrigado, foi uma história de vida muito, começou no início da vida e foi explicando como é que se foi recriando a vida ao longo de tantos anos. A primeira pergunta é a seguinte: a ideia que nós temos é de que o fado está cada vez com mais fadistas. Houve ali um período de quebra, correspondeu, digamos assim, à ideia um bocado estúpida de que o fado era uma coisa do tempo da ditadura. E muito boa gente, até em relação à Amália, em relação a outros, teve uma reação negativa quando da Revolução, e depois apareceram vozes muito novas. A ideia de que o fado é sobretudo lisboeta é verdade, mas depois apareceram por todo o país muitas vozes. Isto é verdade, não é verdade? Como é que isso vai ser? Vai ter futuro? O fado, eu acho que sim, porque há cada vez mais gente nova a perceber e a cantar fados diferentes. Segunda questão, o Camané não falou nisso, mas o Camané teve, em vários momentos da sua vida, pessoas que o influenciaram e que cantaram com ele, e durante muito tempo, o Zé Mário Branco, acompanhou em várias fases da vida. E o Camané é um progressista. Uma forma de dizer, é um homem avançado do ponto de vista de ideias. E o que eu queria perguntar é se não é possível, com a música do fado, haver fados. A própria Amália, a partir de certa altura, mudou. Ela tinha determinados textos do Pedro Almeida Melo, e assim, muito conservadores. E depois, com Alain Ullmann, ela passa para fados de intervenção política e de intervenção social. E, de facto, o Camané é, e bem, identificado como uma pessoa que, cantando todos os fados que quer cantar, no entanto, tem muito essa preocupação de intervenção na sociedade quando canta. Eram as duas perguntas. Bom. Muito obrigado, Sr. Presidente. É assim, eu por acaso era mais uma parte daquilo que eu gostaria que eu iria falar, não é? Mas achei que estava a falar há imenso tempo e se calhar não queria cansar muito. E claro que é evidente que esta coisa que eu falei é a base do fado, mas claro que o fado depois, como o Sr. Presidente falou, é os clássicos, não é? É uma série de compositores, de pessoas que começaram a gostar imenso de fado e de poetas também. Falou-se agora do Pedro Almeida Melo, do David Marão Ferreira, o Camões, inclusive foi adaptada pelo Alain Ullmann, e depois, mais tarde, alguns poetas, por exemplo, em relação ao Carlos do Carmo, por exemplo, o José Casário dos Santos. Assim, isso aí são os chamados clássicos. Eu falei do fado tradicional, mas há os clássicos. E os clássicos são aqueles fados que se adaptaram e que fizeram músicas novas, adaptando e também aproximando-se do registro emocional e do tempo e da memória do fado, e fizeram-se fados novos.
Esses fados novos começaram logo com uma série de músicos e compositores no início da carreira da Amália, por exemplo, mas também da Hermínia Silva, da Maria Teresa Noronha, de uma série de fadistas e do Carlos do Carmo, que, para além de cantarem os tradicionais, passaram uma série de compositores que não estavam associados ao fado, que se ligaram ao fado. Eu posso me lembrar, por exemplo, de o Zé Mário Branco, teve tempo para começar a gostar de fado. E o Zé Mário tinha a preocupação de manter o registro e a sonoridade do fado. Mas depois foi fazendo, compondo fados para mim, poemas, por exemplo, do David Barão Ferreira. Eu lembro do David Ferreira me dar poemas inéditos do pai, para o Zé Mário musicar, não é? Porque a ideia era música. E também de outros poetas, o O'Neill, sei lá, uma série de poetas incríveis que eu fui cantando, Cesário Verde, que eu fui cantando ao longo do meu percurso, não é? Com músicas novas e outras vezes também adaptando aos fados tradicionais, porque eu sempre gostei, e o Zé Mário, por exemplo, gostava imenso do fado tradicional, por exemplo, gostava muito daquele ambiente musical que transformava a poesia numa coisa fantástica. E havia sempre essa preocupação de manter o ambiente musical desta música. Embora, claro que as palavras novas, as histórias novas que tinham a ver com o que se estava a viver na altura, a forma de pensar, tudo isso ajudava esse trabalho. O Zé Mário produziu os meus discos, mas também fez alguns fados novos para mim. A Manuel de Freitas também escreveu, e uma série de poetas novos que foram escrevendo, e por exemplo, aqui há dias conheci um poeta aqui há dias não, que há uns tempos atrás, um poeta que fez um doutoramento na Faculdade de Letras de Lisboa, e o doutoramento era sobre letras para hip-hop. E fez o doutoramento fantástico, e começou a escrever poesia. E houve um encenador, o Jorge Silva Melo, que foi ler uns poemas dele aqui no Centro Cultural de Belém, e eu fui assistir, e gostei imenso da poesia, e fui falar com esse poeta, e ele escreveu em cima de músicas de fado tradicional depois, 3 ou 4 fados. Para mim foi fantástico, porque ele, ao ter feito esse trabalho na música, depois também, ouvindo os fados, conseguiu perceber que aquilo que ele iria escrever era diferente, tinha um tempo diferente, tinha um ritmo diferente, e se calhar fez uma experiência, e a experiência foi ótima, porque acabei por gravar 3 ou 4 fados dele, fantásticos mesmo, porque ele escreveu. E claro, o fado tem essa evolução, mas essa evolução eu já houve muito antes de mim esta evolução, não é? Portanto, esqueci-me de falar nesse... E o Sr. Presidente tinha falado noutra coisa também em relação ao futuro. O futuro é isso, eu acho que o futuro do fado cresce de dentro para fora, isto é preciso a base. É preciso a base, cantá-los, fazer este percurso. Já existem escolas, portanto, no meu tempo, no meu percurso, não havia escolas de fado, havia casas de fado, e eu até 97 ainda cantei nas casas de fado. Portanto, cantei nas casas de fado desde o final dos anos 70, princípio dos anos 80 até 97. E depois, ao mesmo tempo, tive um convite para gravar o primeiro disco. Lembro-me que foi para a Amy Valentim de Carvalho, e foi ótimo, porque comecei a gravar e comecei a fazer um percurso diferente, e já não precisava de cantar até às tantas da manhã nas casas de fado, embora hoje as casas de fado já fecham mais cedo. Ficam a saber, podem ir assim ao fim da tarde e cantar uns fadinhos, e depois vão para casa cedo. E são sítios muito engraçados.